Eu queria voltar um bocadinho atrás, porque houve aqui mais uma de imagens que eu consegui arranjar em relação à aula do outro dia. Portanto, vamos recomeçar com o Urano em Carneiro, em 1927. Urano, em 1932, em Carneiro, entra em quadratura, grau por grau, a Plutão em Câncer. Era esta quadratura que eu vos tinha falado, mas não vos tinha mostrado. E queria mostrar-vos. Diz rodear, esta quadratura presente nos anos 30 vai exacerbar o conflito entre poder e liberdade. Porque Urano, obviamente, simboliza a liberdade, por um lado, o apelo de liberdade, e Plutão simboliza o investimento poderoso do ego, por outro. Liberdade individual assumida como prepotência e afirmação de poder. Claro que foi uma geração que confundiu poder com liberdade e achou que liberdade era igual a poder individual. E deu exatamente aquilo que vocês veem aqui. Com Urano em quadratura a Plutão, o Ocidente viu surgir uma geração de ditadores. Portanto, temos o Hitler, o Franco, o Mussolini e o Salazar, que não é por acaso que se encontram na Europa na mesma altura. Já vos tinha falado nisso, mas penso que a imagem desta maneira tem mais impacto e faz pensar que realmente porque é que estas coisas acontecem na história desta maneira. De resto, eles todos foram pessoas que nasceram por volta do princípio do século, quando o Neptuno estava em Câncer, isto é mais um dado, e, portanto, a geração com Neptuno em Câncer mitificou o nacionalismo, criou os nacionalismos. Deus, pátria, rei, ou seja, a nação era vista como uma entidade coletiva autónoma e as pessoas identificavam-se com ela como se fosse Deus, contra as outras nações, que obviamente que eram igualmente vistas como entidades coletivas autónomas. Portanto, aquela ilusão que os nacionalismos, defender a pátria, permitia atacar o irmão nosso vizinho que está ali do outro lado, e se deu, obviamente, a Guerra de 14 e todas as guerras, mas a Guerra de 14, que as fronteiras com a França e a Alemanha eram mesmo ao lado, foi assim muito óbvio, as pessoas lutavam frente a frente sem saber porquê, com vizinhos que estavam ali, que eram praticamente irmãos. E isso vinha muito dessa ilusão de que a pátria era para ser defendida dessa maneira. Agora, o mestre Desfalco explica uma coisa interessante. Ele diz que a humanidade começa por ser gregária, começa em Câncer, pela tribo. E ela sai da tribo quando passa para a vibração de Leão, que é a primeira autonomia. É, digamos, é a consciência do plexo solar. Eu sou sozinho frente ao mundo e aos outros, não é? Que é a primeira dimensão leonina. E isso, obviamente, que cria posturas profundamente egocêntricas. E ela diz que quando as pessoas identificam, por exemplo, no caso do patriotismo, essa dimensão egocêntrica, depois é a família, é a minha família que me interessa e o resto do mundo não interessa. As pessoas vão ampliando um pouco o seu egocentrismo, identificando-se com pequenos núcleos coletivos. Primeiro é a tribo, depois não é a tribo, depois é a família, depois a seguir à família é a nação, depois da nação vêm os partidos políticos. O que é que isso quer dizer? Que à medida que as pessoas se vão identificando, vão abrindo o leque, digamos, o leque redutor da sua identidade para níveis mais vastos. Digamos que é mais vasto defender a nação que defender a família. É maior. E depois defender a nação, se calhar a gente vai defender não sei o que mais, até defender o planeta. E há um dia que a gente percebe que o planeta está no sistema solar e que nós não temos que defender o sistema solar. Por aí fora. O que isto quer dizer é que são experiências de evolução para a humanidade em que ela vai ampliando esses níveis de sobrevivência e de identidade para identificações mais vastas. E o nacionalismo e o patriotismo nacionalista, que agora nos parece uma forma redutora ou reduzida de afirmar a identidade, porque estamos com uma dimensão mais planetária, obviamente, e mais estamos para estar, ou pelo menos é o momento de estar mais fraterno e mais universal, que nos faz ver o nacionalismo exacerbado como algo redutor, mas que na altura em que isso aconteceu era um salto em relação à dimensão privada
da vida familiar. Era um salto, digamos, de abertura e de uma maior coletivização, porque tudo se faz em etapas evolutivas. Eu lembro-me de ler isto, não sei em que livro, da Alice Bailey, mas achei muito interessante. Eu não me teria lembrado de uma coisa destas, que na realidade tudo são etapas, e defender o país com devoção, como eles faziam, é se calhar maior que defender apenas a família. E por aí fora, até um dia perceber que o país é pequeno e que nós temos que defender, não solidarizar com os países todos, e solidarizar com o coletivo e com as nações e com o planeta. Não é que estamos a caminhar agora para a era do aquário, que nos ensina isso. A dimensão planetária, que é algo que na história ainda não foi vivido, sobretudo em termos de experiência e de testemunho da humanidade. Caminhamos para lá. E isto foi uma etapa, não é? Uma etapa difícil, mas que foi vivida e que infelizmente não foi totalmente ainda denunciada ou entendida. Portanto, temos aqui isto que já mostrei no outro dia, que é também o movimento futurista, que mitifica o movimento, mitifica a evolução, mas uma evolução muito ligada às máquinas, muito ligada às invenções da época, muito ligada à mudança de vida que essas invenções propunham, não é? E que diz que é mais extraordinário do que a Vênus de Milo. Portanto, foi também na mesma altura e corresponde a Urano em Carneiro, que é o início de novas descobertas. Nós vamos ter então depois o Urano em Touro. Eu já vos falei do Urano em Touro, falei-vos na arquitetura, fizemos aqui uma imagem engraçada. Portanto, Urano é espaço, Touro é matéria. A geração que tem Urano em Touro deu grandes arquitetos, já vos falei nisso, pessoas com intuição do movimento na matéria. Acho que esta imagem é bonita para se sentir realmente a matéria em movimento. Agora, aqui, a Grande Guerra começou com a quadratura de Urano em Touro a Plutão no fim do Câncer. E acabou em 45 com o Pacífico Trígono de Plutão a Neptuno, quando os céus novamente se abriram para que a paz entre os homens fosse possível. Portanto, eu achei bonito fazer esta imagem, que dá muito que pensar, não é? E percebe-se que, de facto, de algum modo, os céus estão sempre por trás, ou porque eles propõem uma experiência dolorosa e difícil para ser denunciada, ou porque eles abrem para levar os homens a perceber que já chega dessa experiência negativa e difícil. E foi o que aconteceu nesta altura. Agora vamos, com todas as reticências das datas, eu agora já estou também com as reticências destas datas todas, mas vamos assumir que em 1942 o Urano estava em Gêmeos. Foi a primeira bomba atómica, eu falei-vos nisso. Não sei se cheguei a mostrar esta imagem, já a tinha a semana passada. A primeira reação atómica controlada, 2 de setembro de 1942, deu-se quando Urano entrou em Gêmeos. Ao atingir o seu nó norte, a 13 graus dos Gêmeos, em 20 de julho de 1945, explodiu a primeira bomba atómica de urânio. Portanto, vejam como há aqui também uma sincronicidade, obviamente mal vivida, não é? Porque foi vivida pelo aspecto destrutivo e negativo e não pela compreensão, se calhar, do aspecto positivo que esta energia podia significar. Portanto, temos Urano em Câncer, a geração com Urano em Câncer em 49. Com Urano em Câncer, as pessoas emancipam-se das dependências biológicas e familiares. Claro que é óbvio, porque Urano é a liberdade, Câncer tem a ver com a família, com a casa, com a intimidade, e, portanto, é uma geração que rompe com a família muito cedo. Deu aqueles hippies que andavam pelo mundo com, digamos, com a mochila às costas e viajando e procurando aventura, não é? Digamos, isto será a expressão exterior deste Urano em Câncer. O apelo de liberdade é interior, a falta de liberdade igualmente. Mas as pessoas tomaram a necessidade de liberdade como qualquer coisa exterior e foram pelo caminho à aventura, não é? Passou-se muito isto nesta altura.
há também aqui situações ligadas à parapsicologia. Deixa eu ver o que é que eu tenho sobre Urano em Câncer. Urano em Câncer. Câncer é um signo anímico regido pela Lua. Como uma Lua simboliza a carência da alma, Câncer sempre exprime o bem-sentir ou o mal-sentir da alma. Com Urano em Câncer, as pessoas emancipam-se das dependências biológicas e familiares, o apelo de liberdade é interior, a falta de liberdade igualmente. Só que elas acharam que falta de liberdade tinha a ver com o exterior, então romperam, foram embora. Foi uma geração que cortou raízes, saiu cedo da casa dos pais, pegou na trouxa às costas, vagueou pelo mundo, procurando fora o que só dentro podia encontrar. Tenho aqui esta imagem. Portanto, Urano em Câncer é um quadro muito bonito do Rurik, que é um peregrino, não é? E as pessoas foram um pouco peregrinas nesta altura, os jovens. Foi uma geração que cortou raízes, saiu de casa e de sabe, procurando fora o que só dentro pode encontrar. E agora vamos... Ainda tenho aqui. Estimula Urano em Câncer também o fascínio pelos poderes psíquicos, por todas as formas de parapsicologia. Portanto, foi uma altura em que a psicologia deu um grande salto, nesta altura. Terapias específicas, viagens astrais, capacidades paranormais. Portanto, Câncer é água, Câncer tem a ver com o sentir. Portanto, Urano é a liberdade. Portanto, também foi uma exploração da liberdade no sentir. Não é? Foi um tempo que desenvolveu a sensitividade. Por ser Câncer um signo lunar, Urano despertou para um aprofundamento da liberdade interior, psíquica e emocional. Agora vamos a Urano em Leão. Em 62 é o tal que entrou um bocadinho antes e depois veio depois, enfim, que a data não está muito rigorosa. Ou melhor, esta data está certa, mas faltam as outras datas. A geração com Urano em Leão denunciou a prepotência dos ditadores, porque obviamente que é o contrário, Urano em Leão, quando Plutão estava em Leão, era o homem a ter poder sobre o homem, porque Leão é o signo do ego e da afirmação pessoal. Com Urano é o signo da liberdade, ou seja, a geração com Urano em Leão só se conhece se for livre. Portanto, denunciou a prepotência dos ditadores, associa identidade à liberdade, ou seja, já sabe que enquanto não for livre, não se conhece, não sabe quem é. Urano em Leão são pessoas originais, individualistas, pus aqui a imagem de um cantor que vocês devem conhecer, que já não podem ser iguais às outras, pagam no seu dia a dia o preço da diferença. Isto é importante perceber isto, porque obviamente quando nós seguimos Urano, ficamos sós, no sentido em que as massas não são uranianas. A mentalidade coletiva, social, não é uraniana, é saturnina, é conservadora. Portanto, sempre que nós vamos à frente rompendo com a estrutura social vigente, nós não somos bem entendidos. Ou melhor, assustamos os outros, porque os outros sentem a abalar as suas convicções precárias naquela falsa segurança e sentem-se incomodados e, portanto, têm tendência a destruir ou a não querer ouvir ou a rejeitar a pessoa que assim os incomoda, a pessoa que põe em causa as suas pequenas certezas e as suas ilusões de segurança da forma como as criaram. Portanto, Urano em Câncer, Urano em Leão deu a esses seres mais rebeldes, digamos, com mais força para serem eles próprios e, portanto, mais capazes de pagar o tal preço pela sua identidade. Não quer dizer que todas as pessoas que têm Urano dissonante com algum planeta, com a Lua, com Mercúrio, com Vênus, são pessoas que nascem rebeldes. Eu costumo dizer que elas nascem a ouvir o apelo de liberdade de Urano, mas ouvem-no desafinado. Tomam liberdade por contestação, tomam liberdade por ser eu à minha maneira contra tudo e contra todos. É uma etapa da liberdade. É uma etapa que ainda confunde liberdade com sobrevivência. Eu costumo dizer que quando se é verdadeiramente livre, já não se contesta, partilha-se a liberdade com os outros. Porque liberdade, em última análise, é um movimento que define a nossa evolução, que define a fidelidade à nossa evolução. Eu costumo dizer que ser livre é sermos fiéis a nós próprios e pagar o preço
de descobrir quem somos, o que é um preço alto, num mundo em que as pessoas não se conhecem e têm grandes resistências a quererem conhecer os seus aspectos mais frágeis ou mais difíceis. Portanto, quem não tem medo de se enfrentar totalmente, de atravessar a sua lua, de atravessar as suas memórias inconscientes obscuras, de pôr em causa as suas inseguranças, obviamente que essas pessoas caminham para a liberdade de um dia encontrarem o verdadeiro potencial da sua criatividade, da sua autonomia, da sua resposta personalizada ao sentido da vida. E quando isso acontece, isso é que é ser verdadeiramente individualizado. Quando isso acontece, isso é fazer o tal processo de individuação de que fala o Jung. Ora, esta geração, ela, como o Sol rege o Leão, ou ela faz o processo de individuação, ou por isso simplesmente não se encontra. Ou seja, o seu Sol não tem como encontrar-se se não for fiel a Urano. Portanto, equivale um bocadinho a dizer pessoas que têm Urano na casa 5, não é bem a mesma coisa, mas é parecido. São pessoas que têm que ser elas próprias, têm que pagar o preço da diferença, têm que se reconhecer através da dificuldade de responderem aos apelos da vida e não se conformarem, não se contentarem com situações menores ou redutoras que a vida lhes proporciona. Vamos então agora ao Urano em Virgem. Há aqui qualquer coisa mais sobre o Urano em Leão, vou ver se vale a pena ler. Leão é o signo da persona, da personalidade. Para esta geração, liberdade é sinónimo de identidade. Liberdade no sentido mais vasto e maior da palavra. Ou seja, quando exprimem a sua individualidade, só então encontram a verdadeira forma de ser e de viver. Urano em Leão dá a pessoas que só quando atingem a liberdade encontram a identidade que sempre procuram. A geração com Urano em Leão vem individualizar-se. Enquanto assim não for, não se conhece. Vive o desânimo de não saber quem é. Em Leão, Urano afirma a liberdade no plano pessoal, na autoimagem do eu, frente ao mundo e aos outros. Claro que se este Urano estiver dissonante, a pessoa pode ser radical, pode ser agressiva, pode ser excessivamente individualista, daquelas pessoas com quem é difícil conviver. Mas ela procura a liberdade em si. Pode não saber fazê-lo da melhor maneira, mas também se não fizer, ela vai atrair as experiências dolorosas para poder perceber que não é assim e que há várias maneiras de nós nos encontrarmos sem termos que agredir os outros ou pelo menos rejeitá-los. O que pode acontecer com esta geração. Então, vamos a Urano em Virgem. Urano em Virgem, ele entra em Virgem, segundo eu tenho aqui, em 1965 e vai fazer conjunção a Plutão. Portanto, é a geração que tem, neste momento agora 40 anos, por volta disso, um pouco mais, um pouco menos, com Urano conjunto a Plutão em Virgem. Por estar em Virgem, Urano sobe a vibração mercuriana de 1/8, ou seja, Virgem é o signo de Mercúrio, não é? Portanto, é o signo racional por excelência. Urano é o signo da 8ª acima, o signo da intuição. É que, por um lado, ele sobe, ele é muito mais abrangente do que uma energia virgem normal, mas, por outro lado, como ele está conjunto a Plutão, ainda não vibra no plano da alma, porque a verdadeira dimensão da mente superior é na alma, é a partir da energia do coração, é que nós atingimos, quando a mente se une ao coração, a verdadeira vibração do Urano, e
como esta geração é uma geração arrogante e prepotente e plutónica, obviamente que ela sobe a energia de Mercúrio, mas ela reduz a energia de Urano. Porque um Urano sujeito a um Plutão não é propriamente a energia da alma. E Urano é a mente da alma, é a mente superior, é a mente que exprime a intuição da ordem cósmica. Portanto, é uma geração, eu diria, complexa, muito poderosa mentalmente, que vem de um mundo mental fortíssimo, mas que acredita no seu próprio poder mental, no seu poder de controlar a vida, no seu poder de se afirmar à sua maneira, com rapidez. A mente desta geração tem... Eu não sei o que é que escrevi para aqui, desculpem lá, vou pôr-vos... Portanto, temos aqui, em 65 Urano entra em Virgem, onde vai fazer conjunção a Plutão. Esta geração tem uma mente rápida, original, inspirada por Urano e igualmente ativada pela agressiva voltagem de Plutão. A geração com Urano em Virgem, conjunta Plutão, é mentalmente poderosa, perfeccionista, porque é Virgem, com especial talento para a tecnologia, tudo o que seja máquinas, computadores, tudo é fantástico, crítica, criativa, muito crítica, porque, evidente, a Virgem é um signo até se render à alma, muito crítico, criativa, segura das suas ideias, arrogante. Eu costumo dizer que a Virgem quer um mundo perfeito para se sentir bem e não percebe que é em si que tem que procurar a perfeição e não no mundo exterior. Então critica o mundo porque exige perfeição. E não é por acaso que a Lua é o regente esotérico de Virgem. Ou seja, quando a Virgem vibra no plano da alma, a Lua faz as pazes com a encarnação. A Lua recebe o mundo. A Lua já não critica, a Lua sente a dor de um mundo dividido, a dor de um mundo imperfeito e pacifica-se com ele e absolve-o pela sua imperfeição. Ela como que sintoniza com uma dimensão de compaixão pela imperfeição do mundo, pela incomunicabilidade das almas, pela ignorância e arrogância e violência que a sociedade é capaz. Obviamente que nós estamos num tempo terrível, em que os homens criaram para si uma sociedade de trevas. Isso é terrível. Agora, há que perceber que esses homens que criaram essa sociedade por desconexão com uma ordem maior, por desconhecimento, eles têm uma alma, e uma alma que sente, e uma alma que sofre, e uma alma que vive prisioneira da própria sociedade que criou. E uma alma que vive vítima das próprias regras que estabeleceu, vítima dos próprios conceitos que a reduzem. E isso é terrível, no sentido que, quando nós percebemos isso, há uma dimensão de compreensão e de amor mais incondicional que nos faz aceitar o mundo como ele é. Isso é Neptuno, isso é a dimensão superior de Vênus. E esta geração, ela tem muita dificuldade em fazer isso, muita. Mas é o que ela tem que vir fazer. Perceber que não tem que criticar o mundo assim, que não tem que rejeitar o mundo por ser limitado e redutor e aquém das suas expectativas. Portanto, ela vai ter que regenerar Plutão para que Urano possa intuir a dimensão divina do amor universal, intuir a ordem para lá da desordem, intuir a fraternidade para lá da crítica e para lá do separatismo que a crítica produz. Eu estou a dizer isto desta maneira porque penso que toda a gente tem algures um signo de Virgem, toda a gente tem algures um Mercúrio e infelizmente esta crítica e esta arrogância e esta necessidade de julgar o próximo e de o condenar à partida, sem conhecer metade do filme, sem sentir a alma do outro, sem perceber que alma é essa que está por trás daquilo que nós estamos a julgar. Eu acho que, infelizmente, acho que se há um pecado na humanidade, é esse, e esse pecado todos nós passamos por ele, ou passamos por ele. E é bom refletir, porque esse pecado afasta-nos dos outros. E ao afastar-nos, ele
imprisiona, empareda a nossa alma na nossa própria solidão. E a alma não quer isso. A alma quer o retorno à unidade, a alma quer voltar à casa do Pai, a alma quer criar pontos emocionais de relação, de comunicação. Eu sinto profundamente o drama da incomunicabilidade dos homens. E é a grande dor do mundo. Agora, há que sentir e viver essa dor e não condenar os homens porque eles não comunicam, porque eles não sabem comunicar. Porque se soubessem, comunicavam, tão simples como isso. E percebiam o que é a libertação de comunicar a partir da alma e do coração. Não sabem. Então talvez nós possamos ensinar. E aí vem a Virgem a servir as outras almas e a pôr a sua criatividade ao serviço dos outros. E eu penso que esta geração vai lá chegar. Ela tem que lá chegar, senão fica pelo caminho. Ela própria se autodestrói, porque ela é muito poderosa mentalmente. É uma geração sem passado, intensa, individualista, com pouca consideração pelos outros, plutónica, projetada no futuro. Tenho aqui mais um texto sobre esta geração. É isto. Numa primeira fase, confunde liberdade com o seu poder mental, vai ter que denunciar a ilusão desse poder, ganhar humildade para que um dia possa ser finalmente livre. É uma geração sem passado, isto que eu disse agora. Intensa, poderosa, individualista, com pouca consideração pelos outros, plutónica, projetada no futuro. Não lhe interessa quem foram pais ou avós ou primos. Não, é uma geração completamente virada para um projeto para a frente. Agora vamos ao Urano em Balança. Urano em Balança, tenho aqui esta data, que já não ouço afirmar completamente, mas está aqui, que é 1969. O ar da balança é a vibração dos relacionamentos amorosos. Assim, a presença de Urano neste signo vem trazer o vento da liberdade a todos os relacionamentos. As uniões convencionais e de conveniência começam a desmoronar. Os casamentos para toda a vida não mais se aguentam por obrigação. Os divórcios começam a multiplicar-se e a não serem tão escandalosos como no passado. As relações tornam-se mais verdadeiras e mais exigentes. Portanto, Urano, quando passa, ele cria de facto revolução. Urano é, ao nível esotérico, o regente da balança no plano da alma. O que significa que o fim último de todas as relações amorosas, numa via evolutiva, é atingir a sabedoria de amar em liberdade. Portanto, a última resposta de uma relação a dois é amar em liberdade. Essa é que é a sua finalidade esotérica. O que é que isso quer dizer? Que as pessoas encontram-se e amam-se e casam-se para se trabalharem mutuamente nas suas projeções egocêntricas, até um dia se aceitarem incondicionalmente como elas são e partilharem em liberdade a vida, partilhando o que podem partilhar e, obviamente, aceitando o outro sem partilha naquilo que não podem partilhar, porque o outro não está lá, mas respeitam-no. Quer dizer, esta dimensão de liberdade a dois é o objetivo último de qualquer relacionamento e é o objetivo esotérico da energia balança. Eu acho isto lindíssimo. Eu, quando li no livro da Alice Bailey esta dimensão da energia balança, pensei que tinha que ser assim, quer dizer, alguém teria que explicar isto, porque obviamente que nós sentimos que é a verdade. Pode ser difícil de alcançar, mas é a verdade. Até lá são todos os dramas de relação. Eu penso que tenho aqui mais uma imagem que vos mostra isto. Cá está. As uniões convencionais começam a desmoronar, não mais se aguentam por obrigação, as relações tornam-se mais verdadeiras e mais exigentes. Agora, eu penso também que onde há Urano, há um radicalismo. Às vezes o radicalismo é inevitável, uma vez que há alguém na relação que
procura evoluir e avançar e a outra pessoa fica estática, parada. Obviamente que arrastar um peso morto numa relação é também morrer aos poucos, é também não responder a si própria e à fidelidade da sua evolução, que é o que o Urano pede. Portanto, eu penso que é inevitável, quando as pessoas sentem que não têm como respirar em comum, separarem-se para poder respirar. O que não significa, e eu lembro isso e lembro sempre, que isso seja uma ruptura amorosa. O amor não tem rupturas. O amor é eterno, no sentido que se eu sinto a alma da outra pessoa, eu vou sentir sempre, quer viva com ela, quer não viva. Se eu a amo, se eu a sinto na sua identidade profunda, eu estou com ela. Posso não poder é habitar com ela. Falta-me o ar, preciso de viver outras experiências, mas eu não vou virar a página, não vou deixá-la para trás. Porque sempre que nós viramos a página, nós estamos, eu hoje acredito nisso sinceramente, a iludir-nos. Não há páginas que se virem. Ou seja, eu vou apanhar com aquela pessoa mais tarde. Ou na mesma vida, ou noutra vida, vai ser meu filho, meu vizinho, meu amigo. Mas se eu tenho algo por resolver com ela, eu vou apanhá-la exatamente no ponto exato em que eu larguei aquela quadratura para me ir embora e para a deixar para trás. Porquê? Porque eu tenho que restabelecer aquele vínculo. Uma vez li um texto que dizia: karma é vinculação. Eu tenho que me vincular amorosamente. Porquê? Porque esse é o sentido da vida, porque essa é a evolução do mundo. Nós fazemos... eu fiz tapeçaria durante 15 anos e talvez por isso eu tenho uma imagem que eu gosto muito e acho que é a altura agora de a passar. Não sei se já passei, mas não faz mal, as coisas dizem-se muitas vezes. Eu sinto que reconstruir o mundo é uma teia amorosa, ou seja, nós quando criamos uma ponte amorosa com uma alma, nós estamos a criar um ponto na tapeçaria do mundo que rasgou. Por alguma razão houve uma divisão, houve uma ruptura, houve algo que destruiu a tapeçaria do cosmos. E recriar a tapeçaria, retecê-la de alma a alma, isso é Vênus. É criar pontos emocionais amorosos com cada ser humano. Se a gente se identifica no plano da alma. Portanto, se a gente se identifica no plano da alma, é para a eternidade, a gente deu o nó à tapeçaria, ficou dado. Isso não significa que eu tenha que viver com aquela pessoa, que eu tenha que partilhar o meu dia-a-dia com ela, não significa nada disso. Significa que há uma ponte emocional de entendimento, de diálogo, de compreensão, de ligação do plano anímico. Faz com que a pessoa saiba que não está sozinha pelo facto de eu existir. Às vezes é só isso. Agora, isso não significa que não haja necessidade exatamente de criar rupturas quando falta o ar. O que é falta de ar? Ar é Urano. Ar é a frequência mais alta do movimento. Do movimento que nos chama para a evolução, para a expansão da nossa consciência, para uma cada vez maior expansão da nossa consciência. E obviamente se aquela pessoa me reduz a consciência ou me reduz a identidade, são os tais espelhos de feira que se partem, eu disse isso na aula de Vênus, obviamente que eu não posso continuar ali a reduzir a minha identidade através daquela pessoa, é impossível. Tenho que procurar pessoas que me expandam ou pessoas que eu possa expandir. Então aí o Urano veio trazer esta consciência, veio trazer esta libertação, que é uma coisa incrível. Nós não somos obrigados a ser fiéis para a vida a ninguém, somos obrigados a ser fiéis à nossa própria evolução. Porque se nós não evoluirmos, o que é que interessa ser fiel? O que é que uma pessoa morta que morre aos poucos dá a quem quer que seja? Eu percebi isso muito cedo com a minha Lua Urano. Se eu não me encontrasse, eu não servia para ninguém. E portanto eu tinha que me procurar para lá de todas as coisas. E eu era o número 1 do meu filme, como eu dizia na altura, porque eu tinha que saber quem eu era. Para agora ser quem sou. Com a consciência que não tenho mais que procurar, pelo menos nessa área eu não tenho. E tenho que privilegiar os outros, porque são os outros que neste momento precisam de mim, já não sou eu que preciso de mim para me encontrar. Mas há tempo para tudo. E quando passa o Urano, e passa o Urano em Balança, ele vem abrir o tempo de nós sermos fiéis a nós próprios. E perceber que não há desculpas. Não há pais, nem filhos, nem maridos que desculpem eu não ser fiel ao meu processo de autoconhecimento e transformação. Eu costumo dizer, se a gente se encarna, não é à hora da morte que nós vamos dizer
ou desculpar-nos perante o Criador, ou os guias, ou quem quer que seja, eu não evolui porque aquele senhor que estava ao lado não deixou, ou aquele filho que não deixou. Nós estamos a limitar, estamos a insultar estas pessoas ao dizer isso. Ninguém pode impedir que eu evolua. Só o meu livre-arbítrio, só a minha vontade, só o meu primeiro raio é que pode ativar ou não, ou demitir-se de ativar a minha evolução. Isso tem a ver com Urano, com a fidelidade a Urano, com a fidelidade à mente cósmica que nos faz sentir que isto é verdade, que nos faz intuir a verdade deste apelo. Vocês estão aqui porque responderam a Urano nas vossas vidas. Porque querem ir mais longe, porque querem conhecer-se melhor, porque querem sair desta névoa, desta obscuridade, deste mundo terrível e sem sentido que as pessoas criaram. Bom, portanto, isto era para explicar Urano em Balança. Agora vamos, acho que ficou bem entendido, vamos ao Urano em Escorpião. Temos o Urano em Escorpião, 1974, Urano entra em Escorpião. Urano identifica-se com a liberdade. Escorpião, ao contrário, é o signo da prisão maior. Quando a liberdade baixa a prisão, isto é um texto do meu livro de Escorpião, mas que eu acho bonito e pus aqui. Temos algo parecido com redenção. Ou seja, Urano vem libertar a pessoa das águas do Escorpião. É o início do fim, de um fim de tempo de cativeiro. Cativeiro da dependência aos nossos desejos, da dependência ao nosso mundo astral, à carência da nossa vida interior. Em Escorpião, Urano rouba energia a Plutão, que perde intensidade. Liberdade e poder jamais se harmonizam, são incompatíveis. São incompatíveis porquê? Porque o poder, no sentido do ego afirmar a sua prepotência sobre os outros, o poder é estático. O poder nasce do medo, nasce da necessidade de sobrevivência, nasce da insegurança, esse tipo de poder. E, portanto, ele é estático. Ele está ali obsessivamente a querer aquilo para se sentir seguro, enquanto que Urano é dinâmico. Urano quer movimento, Urano faz surf com a vida, como eu digo às vezes. Não é? Urano pede que a gente se entregue à vida e confie na vida. A vida é Deus. E a vida chama-nos sempre para algo melhor, mesmo que nos obrigue a pagar um preço. Então, obviamente que são energias incompatíveis. É como se estivéssemos a falar do céu e do inferno, como se estivéssemos a falar do fundo da Terra e da energia mais alta. Portanto, quando a energia mais alta baixa à energia mais baixa, obviamente que é extraordinário também. Portanto, dá uma geração muito especial. Mais livre, eu diria, que os outros a esse nível. A aceleração subtil que Urano imprime a este signo não deixa o Escorpião comportar-se à sua clássica e pesada maneira, que é possessividade, ciúme, controle, jogos de poder de todas as naturezas, não é? Não está lá? Não troquei? Não. Peço desculpa. Portanto, vou voltar a dizer. Em Escorpião, Urano rouba energia a Plutão, que perde intensidade. Liberdade e poder jamais se harmonizam, são incompatíveis. A aceleração subtil que Urano imprime a este signo não deixa Escorpião comportar-se à sua clássica e pesada maneira. Há sempre que denunciar a prisão dos nossos conteúdos inconscientes, se quisermos ser livres. Isto é muito importante, porque nós pensamos que a liberdade vem de fora, que a liberdade vem da mãe, vem do pai, vem do marido. Na realidade, a liberdade, a não liberdade, vem dos nossos medos. E os nossos medos, a origem deles é inconsciente. São memórias do passado. Memórias de abandono, memórias de perda, memórias de culpa. Sabe Deus que memórias terríveis nós trazemos. E isso prende-nos, isso rouba-nos energia, isso impede-nos de ser livres. Isso tem a ver, obviamente, com os mecanismos psíquicos profundos que fazem agir o Escorpião. E o Urano lá, ele vai como que dissolver e trazer uma luz a isso tudo.
O apelo de liberdade impõe-se, a pessoa renuncia conscientemente ao seu desejo e à potência plutónica para finalmente ser livre. Portanto, ele vem abrir uma janela no fundo das trevas, o Urano, lá, não é? Portanto, Urano em Escorpião abre a janela numa casa de atmosfera opressiva, que são as nossas inquietações, as nossas inseguranças e os nossos medos. A presença do Urano em Escorpião vem trazer uma oportunidade de saída. O desejo oscila entre a vontade de supremacia, portanto fazer o que ele deseja, o poder próprio de Escorpião e a liberdade que Urano anuncia. Portanto, as pessoas estão, por um lado, querem ser livres, por outro lado, querem ser possíveis, e elas percebem que o Urano em Escorpião que não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. O que equivale a dizer que o desejo oscila entre Urano e Plutão. Todo o poder, o que eu disse há bocado, mas aqui está mais bem dito, todo o poder é psiquicamente parado, estático, sempre apegado à sua obsessão. A liberdade é dinâmica e implica transformação e movimento. Assim, quem tem Urano em Escorpião começa por procurar a liberdade de um modo radical e individualista. Estas pessoas querem ser livres impondo a sua identidade, para começar. Associam no mesmo desejo liberdade e poder. Eles fazem ao nível das águas o que a Virgem fez ao nível da mente. Confundiu liberdade com poder no plano mental e em Escorpião confundem liberdade com poder no plano instintivo e sentimental. Autocentradas, originais, arrogantes, não dependem dos outros, não se confundem com ninguém. Já conquistaram para si uma dose muito grande de individualismo. Até ao dia em que aprendem, através de alguma violenta perda ou ruptura, ao velho jeito do Plutão, não é? Que faz sempre essas coisas, ruptura súbita, radical e inesperada, que é o modo do Urano, não é? Que o Urano também faz essas coisas, que a sua arrogância não faz sentido. No entanto, há nesta geração a força do Escorpião, nesta geração, a força do Escorpião é mais leve, menos poderosa que nas gerações anteriores. Já vibra nesta geração o germe de uma ordem maior. Se com o tempo esta tensão se resolver, quando liberdade e desejo não mais se confundirem, se o objetivo da evolução se realizar, Urano vence Plutão. O apelo de liberdade impõe-se, é mais forte. A pessoa renuncia conscientemente ao seu desejo e à potência plutónica para finalmente ser livre. Eu acrescentei, é o preço a pagar. Portanto, é uma geração interessante, é uma geração intensa e que vive na pele a contradição limite de poder e liberdade. Agora vamos a Urano em Sagitário. Urano em Sagitário já vai para a segunda roda, como vocês veem lá em cima, não é? Urano leva 84 anos a dar uma volta. Portanto, ele abriu o século em 1900 e voltou ao Sagitário em 1981. Não são bem 84 anos, se calhar depois ainda vai mais para a frente, não sei, mas é à roda disso. Os ciclos às vezes não são muito regulares. Portanto, 81, 82. Ao entrar em Sagitário, porque este é o tal que entra em Sagitário 5 vezes. Ao entrar em Sagitário, Urano afirma, portanto, em novembro de 1981, volta a Escorpião, depois volta outra vez. Assim, o mundo viu subitamente surgir, com Urano em Sagitário, o aparecimento da astrologia. Portanto, eu tenho aqui, Urano passou em 81 5 vezes pelo grau do Sagitário e ele passou pela última vez, parece-me que foi 83, 82 ou 83. E Sagitário, como vocês sabem, é o signo dos novos valores, portanto, aquilo que em 1900 foi a queda da espiritualidade, porque Urano, Saturno estavam em Sagitário contra Neptuno e Plutão em Gêmeos.
Agora, desta vez, não estão, e, portanto, Urano entra em Sagitário para realmente recriar valores novos. Eu posso afirmar isto porque é do meu tempo, porque eu já estudava astrologia, porque eu tive Urano em cima do meu Sol a passar 5 vezes, portanto, lembro-me muito bem deste trânsito. Houve aqui qualquer coisa que desbloqueou também a minha cabeça com este trânsito e eu percebi que a intuição é realmente a expressão de Urano e a expressão que nos liga à astrologia de maneira mais óbvia, mais evidente. A astrologia começa a ser óbvia quando nós nos ligamos à vibração de Urano. Então, aqui esta imagenzinha que diz assim: Urano identifica-se com a linguagem astrológica, Sagitário identifica-se com os novos valores. Quando Urano entrou em Sagitário, o mundo viu um súbito renascer da astrologia. Eu posso garantir que isto não é nenhum exagero, foi exatamente assim que as coisas se passaram. Eu posso dar esse testemunho. Assim, sacudindo a poeira dos tempos, a astrologia nasce renovada, luminosa, unitária, abrangente, capaz de reorientar os homens na sua busca da verdade. Eu comecei dei o meu primeiro curso de astrologia em 85. Passou Urano em 83, 2, 3. E aí eu comecei a reformular toda a astrologia. Já agora posso explicar o que é que eu senti quando ele passou, acho que é uma partilha bonita. Nesse momento encontrei um amigo meu acupuntor, também não foi por acaso, e estávamos a conversar numa mesa de um restaurante com papel e eu a fazer imensos desenhos sobre os astros, sobre as energias, já não sei, porque eu estava com o Urano em cima do Sol. E ele dizia-me a dada altura, que engraçado, eu estou-te a dar a Terra, porque ele estava-me a explicar os meridianos, eu estou-te a dar a Terra e tu estás-me a dar o céu. E aquilo na altura entrou, mas não fez grande ligação. Entretanto, vou para casa, vou dormir, descansar e à meia da noite acordo, porque o Urano, quando passa, cria-nos grandes insónias, e de repente eu lembrei-me, disse assim, mas eu estou a estudar astrologia há 12 anos, 12 ou 13 anos, e esqueci-me da Terra. Eu estudava astrologia, eram os astros, era a minha mente, era uma coisa mental, abstrata. E de repente eu percebi, mas a astrologia tem a ver com energias, o símbolo é uma direção energética. Então, nós temos a Terra, temos a energia que baixa, temos o homem na Terra, temos o homem a ligar a Terra ao céu, o homem tem que transformar a energia e devolvê-la ao céu, e de repente a peça do puzzle que me faltava neste filme apareceu com Urano, a dizer-me que o homem é de facto o intermediário entre a Terra e o céu. A Terra recebe energia, o homem recebe energia, e ele tem, pelo seu poder mental, pela sua capacidade de fundir e unir a mente ao coração, de religar a Terra ao céu. Aquela velha ideia taoísta do homem entre a Terra e o céu, eu percebia naquele momento. E percebi, senti, e percebi que era a peça que faltava. Para eu perceber que realmente a astrologia não é apenas uma linguagem de conceitos, infelizmente. Hoje em dia, para muita gente e para muito astrólogo, a astrologia ainda é uma linguagem de conceitos. As pessoas vivem em abstrato as técnicas astrológicas e fazem dali uma espécie de, não sei, de passatempo ou de qualquer coisa interessante, intelectual. A astrologia é uma linguagem simbólica, mas que lida com energias, com potências, com direções vibratórias, com frequências vibratórias. Ela é a música das estrelas, ela é a expressão de todo um jogo de forças e de poder cósmico entre a Terra e o céu. E ela, pelos seus símbolos, ela explica esse jogo de energias. É muito mais que um pensamento. Eu, neste momento, eu percebi. Neste momento, o Urano passou pela 5ª vez em cima do meu Sol. Eu senti, desbloqueou aqui qualquer coisa e, a partir daí, as coisas começaram a vir, como vêm hoje, até hoje, têm vindo. E foi engraçado, porque eu depois, isto apanhou-me muito inesperado, eu fui ver que trânsito estava a ter e pensei, bom, isto é um trânsito Urano, eu estou assim a parar a 20 centímetros do chão, se calhar eu estou a perceber isto tudo, o Urano vai-se embora, eu faço como um balão, isto volta para baixo, eu volto outra vez a não perceber as coisas. E depois a ideia que me veio, que me foi explicada, foi
Um trânsito da astrologia é como uma agulha da acupuntura num ponto da acupuntura, num meridiano. Ela vem abrir o fluxo da vida e quando o fluxo abre, fica aberto, a menos que a gente faça alguma asneira para o fechar, não é? Portanto, um trânsito é sempre abrir um fluxo vibratório, é sempre abrir um ponto que permite que a energia flua com uma frequência mais alta. Portanto, se nós vivermos bem os trânsitos, nós saímos dali mais acelerados, as nossas células saem dali a vibrar mais alto. E, portanto, a sustentar a transformação que o trânsito propôs. Tudo isto é muito fascinante. Então temos Urano a entrar em Sagitário e a trazer para o mundo esta nova linguagem, este novo jogo de valores que se apoia nesta simbologia. Entre outras coisas. Ele veio trazer muita coisa, mas aquela que para mim me tocou mais, obviamente, foi esta, porque eu fui como que cobaia, ou mais que cobaia, foi experiência desta entrada de Urano em Sagitário. Ao entrar em Sagitário, Urano... não tenho mais nada. Eu estava a ver que tinha aqui mais qualquer coisa escrita. Não tenho mais nada. Porque, de facto, acho que o mais importante é ele vir revolucionar a mente dos seres humanos, obviamente, porque é preciso subir uma oitava à mente para captar os símbolos, e vem revolucionar a mente dos seres humanos. E eu não quero deixar de dizer aqui que o mestre Rodyar, a quem não posso deixar de não chamar mestre, teve muita importância nisto tudo, porque ele, de facto, ele estudou a astrologia e ele deu-lhe esta dimensão. E na altura foi o primeiro que lhe deu esta dimensão. Ele veio, de facto, trazer uma abordagem nova à astrologia. Ele fez a síntese da informação que o Jung tinha descoberto com os arquétipos, ele fez a síntese daquilo que o taoísmo tinha encontrado com as energias e que o Oriente tinha encontrado, e ele veio, de facto, renovar totalmente a astrologia para o século XX e para o futuro. E foi por ele ter existido que muito digamos, da abertura e da expansão que a astrologia hoje tem no mundo como via de autoconhecimento é possível. O que não significa que não haja outra astrologia, que as pessoas... eu acho que não há outra astrologia. Eu acho que a astrologia é só esta. Há formas redutoras da astrologia, que a gente pode chamar outra, é a mesma reduzida. Porque a astrologia é uma linguagem sagrada e nunca poderá deixar de ser outra coisa. Agora, ela pode ser reduzida e desacralizada e transformada numa linguagem técnica e mental. Mas é como se estivessem a tirar a alma para ficar qualquer coisa que é uma técnica que não leva as pessoas a conhecerem-se, a encontrarem-se. E penso que o facto da astrologia ser assim é que não há no mundo grandes centros da astrologia por enquanto. O Oken, como vocês sabem, disse que o Kiran era o maior centro de astrologia do mundo e eu não me admira. Eu fui lá fora agora, eu vi como é que aquelas pessoas em França fazem astrologia, não me admira. Se a astrologia é feita só com a mente e não faz pela alma, ela não é magnética, ela não chama as pessoas, ela não tem o poder de vos trazer assim como vocês estão agora ao encontro da memória da vossa alma, porque a alma não está presente. Se a alma não está presente, a mente não chega para unir. As pessoas sabem umas coisas, é interessante, é intelectual, mas as pessoas não se tornam coesas com este ensinamento. Claro que toda a gente irá lá chegar, não é? Já há um grupo que estuda uma astrologia ligada ao Rodyar e ao Ruperti, que é um discípulo do Rodyar no sul da França. Havia um pequeno grupo de 15 pessoas, eles disseram que eram 15 que estavam a estudar. Esses já estudam desta maneira, mas são 15, estão lá no sul da França e foi também interessante saber que eles existem. Mas em Espanha, a pessoa que lá estava disse-me que não existe nenhum grupo a estudar assim e que ninguém acredita na astrologia e que os astrólogos se sentem muito perdidos e muito sozinhos. Portanto, as coisas vêm lentamente. Acho que Portugal tem a ver com peixes, tem a ver com uma dimensão sensitiva, embora muito confusa também. Tem Urano em trígono a Mercúrio, que é o planeta que está no tema de Portugal em Carneiro, e trígono a Urano. Portanto, há toda uma possibilidade de abrir para a astrologia que os portugueses têm, porque abrem pela alma. Ou seja, o português, se a astrologia não for pela alma, se então ao contrário, não vai lá, não lhe interessa.
Mas se for pela alma, eles estão lá porque eles estão mais próximos das almas. Quando começam a estar. E explica a dimensão que a astrologia pode ter aqui. E a responsabilidade que todos nós temos de poder ensinar assim. E sermos um dia também vias de comunicação mágica e cósmica e luminosa. Que os outros também a possam descobrir. Então agora vamos a Urano em Capricórnio. Urano em Capricórnio, 1988. Em 1988, Urano entra em Capricórnio, conjunta Saturno, que rege este signo. O que rege o Capricórnio, não é? O que significa que este novo apelo uraniano vai ser impresso nas estruturas sociais saturninas. Portanto, quando o Urano entra em Sagitário, ainda é só abrir as mentes para uma nova linguagem. Quando ele entra em Capricórnio, é preciso trazer aquilo para a sociedade. O futuro vence o passado. Urano vai igualmente, em 1994, encontrar-se num grande alinhamento de 7 planetas. Fecha-se um ciclo de tempo dissociado e materialista para que o novo ciclo mais inspirado possa levar os homens a intuir uma ordem maior. Eu isto lembro muito bem porque eu dei uma conferência lá no Antigo Kiran sobre este alinhamento dos 7 planetas e eu considero que este alinhamento marcou de facto um novo tempo espiritual para a humanidade. Portanto, estamos aqui. A progressiva desacralização que começou na Renascença chegou ao fim, pelo menos assim eu considero, com este alinhamento destes 7 planetas em Capricórnio. Eles estavam todos ali, como vocês veem, os planetas lentos, Urano e Neptuno. O Plutão não estava, o Júpiter não estava, estavam todos. E o Saturno, que não estava, rege o Capricórnio, estava no signo seguinte, estava em Aquário. O que significa que estes novos ciclos, eles são novos ciclos em que o Capricórnio, que é a consciência social, tem que se tornar uma consciência aquariana. Ou seja, ligada a uma visão maior, ligada a uma consciência de leis universais, ligada a uma consciência de evolução, ligada a uma consciência de projeto divino. Portanto, isto é extraordinário, foi extraordinário. Estes 2 planetas, o Urano e o Neptuno, estavam em oposição no princípio do século. E aqui encontraram-se novamente. A partir daqui, mudar o mundo é mudar-se a si próprio. Porquê é que eu digo isto? Porque quem está em alinhamento com os lentos são os planetas pessoais. É a Lua e o Sol, Mercúrio, Vênus e Marte. Portanto, tudo o que é planeta pessoal estão todos aqui em Capricórnio. Ou seja, não é apenas um chamamento para que as pessoas vivam ideais mais, digamos, universais ou mais fraternos, é um chamamento para que cada um viva na sua vida esses ideais. Ou seja, até aqui as pessoas podiam alimentar-se de ideologias, ou seja, de conceitos mentais inteligentes para salvar a humanidade, não é? O comunismo foi uma ideologia assim. A partir daqui, ou a pessoa se salva a si própria, ou a pessoa entra no processo, ou a pessoa participa da evolução, ou não tem nada para dizer a ninguém, porque já não há ideais abstratos que salvem ninguém. Já ninguém acredita neles. Isto é incrível. Mas isto é, de facto, uma profunda transformação. Um apelo de profunda transformação. O Rodiar diz que as conjunções começam todas no inconsciente. Portanto, quando isto acontece, as pessoas não sabem o que vai acontecer, nem sequer percebem bem o que está a acontecer. Agora, há uma espécie de inevitabilidade das coisas não poderem repetir-se para trás. E se repetirem, atrai o tal desastre, não é? Que é ir contra os astros, é ir contra o tempo que já anunciou que novos ciclos deviam abrir. E abriram, obviamente. Há muita luz no mundo, há muito mais luz no mundo que nesta altura. Embora também haja muitas trevas, mas há muita coisa que está a acontecer no mundo. Terapias, ensinamentos, grupos. É incrível. E as pessoas, eu costumo dizer que têm uma memória social muito curta. As pessoas pensam que foi sempre assim, não foi. Antes deste alinhamento, não era. Não era mesmo.
E é engraçado que eu falei nisso, eu disse vai acontecer e na realidade aconteceu o que este alinhamento anunciou. Pode-se dizer que aqui o universo começou a pedir que o homem individualmente começasse a fazer o processo de indivíduo. Exatamente, mas o que é o aquário se não um processo de individuação? Tu não podes ir ao aquário, que é o grupo, sem vires primeiro a leão saberes quem és. O aquário é uma polaridade leão-aquário. Tu não podes estar no grupo a partilhar com o grupo o que tu tens de único e de criativo, se não vieres primeiro ao leão, fazeres o trabalho individual solitário para saber o que é que tu levas ao grupo. Não é? Portanto, obviamente que é isso. Obviamente que há um processo de individuação que é pedido à humanidade, a cada ser humano, que consiga contribuir para um futuro melhor a partir desta altura. Os filmes não se teriam repetido. Exatamente, exatamente. Portanto, Neptuno e Urano definem um paradigma novo. Portanto, eles estão aqui a definir um novo... Urano é o apelo de individualidade, de independência, de liberdade. Neptuno é um apelo aparentemente ao contrário, de ligação ao coletivo, de fraternidade, de fusão no coletivo. Então, o que é que eles vêm dizer como paradigma? Não se pode estar com os outros sem ser livre, diz Urano, e o Neptuno diz, não se pode ser livre sem estar com os outros. Esta frase é incrível. É incrível no sentido que é a síntese daquilo que começou nesta altura aqui. Então temos o novo paradigma da Era de Aquário, que é Neptuno-Urano, que depois se vão encontrar ambos em Aquário, não é? Como eu vou-vos mostrar a seguir, que Urano depois entra em Aquário e encontra lá Neptuno. E encontra lá Saturno. Saturno a dizer que esse novo tempo vai ter que se materializar. O Saturno está em Aquário, Urano que rege o Aquário a dizer vamos criar um tempo novo, e Neptuno que diz sim, vamos criar um tempo novo com uma mente nova, mas a mente não chega. É preciso trazer a mente ao coração para que o tempo seja verdadeiramente novo. Portanto, a partir daqui, isto também quer dizer que toda a astrologia que não integra a alma, Neptuno simboliza o apelo da alma, não é atual. Não é a astrologia que pode responder à viragem dos tempos. Eu tenho a certeza do que estou a dizer. Portanto, a astrologia que continua a fazer especulações intelectuais com muitas técnicas, muitas coisas, mas que não religa, que não ajuda a religar a personalidade à alma, ela não cumpre este paradigma. Claro que Urano, e o universo tem uma hierarquia muito rigorosa, Urano vem antes de Neptuno. O que é que isto quer dizer? Que eu primeiro tenho que me individualizar, primeiro tenho que pagar o preço da solidão para encontrar no fundo de mim a resposta. Eu costumo dizer neste momento que a frase do Rudyard é preciso atravessar o deserto para encontrar dentro de nós um oásis, e a partir desse oásis é que nós vamos dar de beber ao mundo. É um processo solitário, é um processo que mete muito medo. Mas ele tem que ser feito, porque no dia em que nós encontramos o oásis, nós percebemos que nunca mais vamos estar sós. Nesse dia nós percebemos que a água é para toda a gente e que todos precisam dessa água e que o projeto é idêntico. Só que há uns que chegam lá mais depressa à compreensão dele. Então os que chegam mais depressa vão ajudar os outros a caminhar. Então aí o individualismo transforma-se em fraternidade. E então o Urano rende-se a Neptuno. E o Urano põe a sua individualidade, põe a sua intuição, põe a sua criatividade ao serviço de um projeto fraterno. E isto é a Era do Aquário. Isto é o novo tempo. Isto é a mensagem de Cristo à humanidade. Porque o Cristo é, na realidade, a vibração que suporta este mito e este projeto para cada ser humano. Portanto, temos esta conjuntura que foi muito extraordinária, que veio de facto trazer uma viragem profunda ao mundo. Porquê? Porque o Neptuno, ao chegar a Capricórnio, ele vem criar descrédito nas instituições vigentes, ele vem desiludir
neste caso em relação aos mecanismos de poder. E a prova é que neste momento ainda há nações que deitam bombas, mas metade da humanidade já não acredita naquilo. E de antes toda a gente acreditava. Foi a passagem de Neptuno em Capricórnio. Houve uma desmitificação desse tipo de violência. Embora ao nível, digamos, dos governos e da autoridade, porque são os últimos sempre a quebrar, porque é o mais saturnino e o mais rígido e o mais conservador, ainda se esteja, infelizmente, a defender valores que são dinossáuricos, como dizia um amigo meu, que são da Idade Média, que já não são deste tempo. Agora, o trabalho foi feito por estes planetas. Ao nível mais profundo, o inconsciente coletivo das massas começa a sentir que há uma mudança. E começa a querer outra coisa. Por isso é que eu tenho um primeiro ano de astrologia com 180 pessoas. É porque tudo isto aconteceu. Então agora, estamos em 1996... Urano entra em Aquário. Urano entra em Aquário, 1996, conjunto a Neptuno. Em sextila, Plutão em Sagitário. Isto é eu diria, uma conjuntura cósmica fabulosa. Porque estão todos a favor. Ou seja, o Plutão entra em Sagitário a dizer é preciso revolucionar valores. O Neptuno... O Urano está em Aquário a dizer é preciso revolucionar mentalidades e abrir para uma nova noção de liberdade, e o Neptuno está a dizer sim, mas só se for pela via da fraternidade, pela via do coração, pela via do Cristo. E, portanto, eles estão os três, digamos, a contribuírem para esta transformação, ao nível, obviamente, do inconsciente coletivo das massas. Nesta altura, houve uma altura, eu fui a Veneza, a um congresso de astrologia, e estava lá um astrólogo francês que falou sobre os grandes ciclos cósmicos. E eu fui-lhe perguntar há quanto tempo é que uma conjuntura destas não acontecia no mundo. E ele disse-me, deve-se calcular à roda de 3.000 e tal anos, 4.000 anos. Porque de 4 em 4.000 anos os planetas lentos encontram os seus ciclos, eles unem-se. E eles estão muito próximos uns dos outros, estão outra vez próximos, portanto ainda não fez os 4.000 anos, mas fez 3.000 e tal anos. Portanto, há 3.000 e tal anos que os planetas lentos não estavam no fim do zodíaco e não estavam bem harmonizados entre si. E isto é um privilégio, nós nascermos num momento destes, com tudo o que ele tem de difícil e de obscuro é como se fosse uma porta aberta para a luz, na realidade. O Quiron procura ser essa porta aberta para a luz, procura formar as pessoas nesta consciência, para que mesmo que venham momentos difíceis, vocês saibam que o que está em causa é a mudança para um tempo melhor, é a mudança para realmente níveis de consciência muito mais altos. Então, o que é que eu digo aqui? Há cerca de 4.000 anos esta conjuntura não acontecia. As mais altas frequências baixam sobre o planeta, atualizam um movimento de profunda transformação psíquica, espiritual, planetária, que propõe uma revolução de mentalidade, uma viragem dos tempos. Isto que eu vos disse há bocadinho, a presença de Neptuno em Aquário, conjunto a Urano, vem unir o ar e a água, porque Neptuno rege os peixes. A mente ao coração, a personalidade à vida da alma, o temporal ao eterno. É interessante porque eles uniram-se em Aquário, mas neste momento o Urano entrou em Peixes, então o que é que acontece? O Urano que rege o Aquário está em Peixes e o Neptuno que rege os Peixes está em Aquário, a ir mais longe ainda nesta proposta. O Urano está a dizer não há liberdade em Peixes sem paz interior e o Neptuno está a dizer não há nova mentalidade sem fraternidade. É um chamamento incrível. E a astrologia é a linguagem que permite perceber a dimensão do que se está a passar.
Então, vamos a Urano em Peixes. A Urano entrou em Peixes em janeiro, como vocês sabem. Peixes é um signo de dualidade, é a dualidade das águas. Há um peixe que nada para Plutão, há um peixe que nada para Neptuno, há um peixe que nada para a luz, há um peixe que nada para as trevas. Portanto, é de facto a tensão entre a luz e as trevas, a tensão entre o céu e a terra, a tensão entre Deus e o demónio, a tensão entre a dualidade mais poderosa do mundo, porque nós somos de facto, eu diria, uma expressão à nossa microescala também, porque a sentimos na pele, obviamente, esta dualidade, até a resolver. Então, Urano em Peixes é a harmonização dos dois peixes pela libertação da dualidade pisciana, ou seja, pela morte do peixe que nada para Escorpião, pelo assumir do peixe que nada para Neptuno. Isto é o que Urano nos está a dizer em Peixes. Vou ver se tenho aqui mais alguma coisa sobre os peixes. Os tempos estão a acelerar, é um tempo de mudança radical. Portanto, Urano vai estar até 2011 em Peixe e ele vem ensinar, portanto, é o tempo dele ensinar a humanidade que não há liberdade exterior sem liberdade interior. Porque Peixe é a dualidade anímica, é a dualidade interna, que é a dualidade das águas. E águas são sentimentos. Que não há liberdade interior sem a harmonização do conflito interno das águas, isso a que vulgarmente se chama paz. Paz como vibração interna unitária, paz como uma grande conquista do ser. É uma vibração sintética, unificadora das energias de cada um, quando a sua mente inferior se rende à vida em si. A paz é poderosíssima. Há quem lhe chame uma central para onde convergem muitas energias, eu diria todas as energias. A paz é a unificação de todas as energias que se contradizem, que se polarizam, que se dinamizam, cada uma para o seu lado. Portanto, estar em paz é conseguir harmonizá-las num núcleo interno. Obviamente que isso é poderosíssimo. Isso que parece ser fraco, eu diria que é a postura mais forte, é a postura mais controlada, é a postura mais inteligente, é a postura mais unitária e mais amorosa, porque quando não há unidade, o amor não é possível, não há fogo. Amor é fogo e o fogo precisa de unidade para arder. É o elemento que se agarra, é o elemento que converge para essa unidade. Então, nós temos o Urano em Peixes, estamos lá, ele está agora neste momento em Peixes, a dizer isso à humanidade, a dizer que há um trabalho interior que tem que ser feito. Um trabalho na denúncia dos nossos pelotões particulares, dos nossos medos, das nossas zangas, das nossas imaturidades, das nossas luas, para que realmente a paz possa ser uma constante. A Alice Bailey ensina uma coisa bonita, eu acho que já disse isso, mas é a altura de explicar outra vez. É que nós não temos que ter a pretensão de estar sempre em paz, porque há sempre medos, há sempre oscilações, há sempre coisas que acontecem que nos tiram dessa tranquilidade. Agora, nós temos é que procurar que esses momentos sejam cada vez mais distanciados e que o pique da insegurança vá cada vez menos fundo. A Alice Bailey diz que a postura de evolução do discípulo é isso. A energia, quando descarrila cada vez menos fundo e descarrila cada vez menos vezes. Em vez de descarrilar 3 vezes por dia, descarrila uma, ou em vez de descarrilar 3 vezes por semana, descarrila 2, ou em vez de descarrilar, sei lá, não sei quantas vezes por semana, descarrila 1 vez por mês. Ou seja, a paz é uma conquista de estabilidade interior, emocional, de bem-estar interior, que vai ampliando
as etapas, digamos, em que nós a conquistamos. E é assim que temos que olhar para ela. Não é dizer, eu estou em paz, conquistei, cheguei cá à alta montanha. Não é assim. Nós vivemos na dualidade, vivemos na contradição, vivemos com testes cotidianos para saber se essa paz é real ou não. E temos que saber agir com a consciência que isso é, de facto, uma guerra. É o guerreiro da luz. O guerreiro da luz é o tal que não entra em guerra, a não ser com os seus próprios medos. Mas esses estão lá para a gente os guerrear, todos os dias, a toda a hora. E Urano vem em Peixes dizer que é esse o processo. Para quê? Para que quando ele entrar em Carneiro e se calhar as coisas forem mais difíceis do ponto de vista exterior, as pessoas saibam interiormente aguentar-se. Porque tiveram 7 anos para fazer esse trabalho. Então agora... Urano em Peixes pede a saída da dualidade psíquica de sentimentos contraditórios, até atingir a paz interior. O trânsito Urano em Peixes vem ensinar à humanidade que sem paz interior não há liberdade exterior possível. E é a altura de nós percebermos isso. Então agora vamos a Urano em Carneiro. Vou-vos dar uma breve, muito breve, passagem de Urano em Carneiro, mas não queria deixar de não falar nele. Urano em Carneiro vem iniciar um novo tempo cósmico, uma nova era planetária. Plutão em Capricórnio vem abalar, porque ele vai entrar em Capricórnio para o ano, as velhas estruturas sociais decadentes, para que essa nova era seja possível. E então o que é que vai acontecer? Eles vão estar em quadratura 2012, 2013, 2014, 2015. Essa quadratura começa em setembro de 2012. É uma quadratura entre, novamente, o poder e a liberdade. Só que, neste caso, o Urano vai à frente, num signo de pioneirismo que é Carneiro, a dizer vamos abrir para um novo mundo, e Plutão diz como as estruturas estão decadentes, como se não há paz no mundo, como se não há amor nos corações, como se não há vida interior. Obviamente que é uma tensão terrível. Agora, acontece que o Neptuno, e eu descobri isto, fiquei muito emocionada, ao mesmo tempo que isto acontece, ele entra em Peixes a fazer um semissextil a Urano e um sextil completo a Plutão. Ou seja, ele vem propor a única saída possível, que é de facto a abertura a uma dimensão espiritual e a uma dimensão fraterna da vida. Ou seja, a humanidade entra numa dimensão neptuniana ou não se sabe o que é que estas quadraturas, durante estes anos, vão poder trazer ao mundo. Na certeza que o mundo não vai ser igual depois destas quadraturas. E agora, para acabar, eu tinha aqui só umas imagens, que eu gosto sempre muito de pôr, a alta vibração de Aquário. Portanto, esta imagem traduz apenas a vibração de Aquário, que é uma alta frequência mental que está a chamar por todos nós. E há agora aqui esta outra imagem para acabar, que é o homem cósmico, o etérico. Portanto, ele já está com as células a vibrar no plano etérico, já é transparente, já é menos pesado, vibrando na consciência da vida una, da vida universal. Portanto, esse homem etérico, esse homem de luz, é o ser que nós construímos todos os dias, ou seja, sempre que vencemos um medo, nós temos uma célula de sombra que se ilumina. Começa a receber do céu luz. A consciência é isso, é a iluminação de uma célula de sombra. Portanto, sempre que nós iluminamos células, nós estamos a trazer essas células da sombra para a luz e estamos a construir o que a ciência esotérica chama o corpo de luz, o nosso corpo de luz. E quanto mais luz houver no nosso corpo, mais, obviamente, o espírito baixa, mais, obviamente, nós percebemos as coisas, mais, obviamente, nós abrimos o coração. Ora, eu deixo-vos aqui a imagem
do ser etérico que todos somos e que todos estamos a construir. Um ser de luz que vive e já vibra na consciência da unidade da vida, sem a ilusão do separatismo das nossas personalidades densas e limitadas. Obrigada.